Fala pessoal, tudo bem? Tem uma pergunta que o pessoal me faz muito, né? Geralmente quando sai um concurso como esse agora do MPU, onde você tem que escolher em qual cidade ou qual estado você vai fazer sua prova e, claro, concorrer às vagas, né? No concurso do MPU agora de 2018, você tem que escolher um estado e prestar concorrendo às vagas e ao cadastro de reserva daquele estado. No caso de concursos como o do INSS, você tem que escolher a cidade, né? IBGE tem que escolher a cidade. Então, sempre gera uma dúvida muito grande nos alunos, né? E aí, como é que eu faço a minha escolha? Que critério que eu uso, né? Eu pego a nota de corte do último concurso, eu vejo onde que a nota de corte foi mais baixa, eu vejo onde que tem mais vagas, onde chamou mais, enfim. Tem um monte de coisa a ser olhada. Eu quero dar um panorama geral e, claro, deixar aqui para vocês a minha opinião, como eu acho que vocês têm que fazer para escolher a cidade ou o estado, dependendo do tipo de concurso, onde vocês vão fazer a prova e, claro, concorrer às vagas, tá? Bom, vamos usar o MPU como base, o concurso está mais recente aí, né, o MPU. O que acontece? No concurso do MPU nós temos poucas vagas no edital, espalhadas aí por vários estados, e nós temos cadastro de reserva nesses estados também. Estados como São Paulo, por exemplo, não vai ter nem cadastro de reserva, né? Então quem é de São Paulo vai ter que fazer a prova, pode até fazer a prova em São Paulo, mas vai ter que concorrer às vagas de outro estado. Bom, um primeiro critério que eu acho que é meio óbvio, que as pessoas olham muito, é assim, aonde que vai ser mais fácil eu passar? Onde que vai ser menor onde que vai ser mais fácil? Mais fácil significa, no fim das contas, menor nota de corte, né? No fim das contas, o que interessa é a nota de corte. Se a nota de corte, ou seja, a nota, quando eu falo nota de corte, estou falando a nota tirada pela última pessoa que vai ser nomeada, né? A nota de corte mais baixa é onde, naturalmente, é mais fácil, né? Se você pegar o último concurso, você pode ter uma base. Inclusive, eu deixei no meu Instagram, vou deixar o link bem aqui para aqueles que não viram, deixei no meu Instagram uma tabela com a nota de corte de cada um dos estados no último concurso de técnico do MPU. Mas o que acontece? Se você pega pela nota de corte, você vai ver que, dependendo da localidade, a nota de corte foi menor, foi maior, mas em geral ela não varia muito. Varia só em alguns extremos, tá? Nós tivemos, por exemplo, no Amazonas uma nota de corte muito baixa e, por outro lado, no Ceará uma nota de corte muito elevada, mas foi por uma questão circunstancial, porque o Ceará chamou apenas 4 pessoas. E aí, por ter chamado apenas 4 pessoas, realmente a nota dos 4 primeiros era muito alta, e aí a nota de corte ficou muito elevada, tá? Mas, em geral, você vai ver uma nota de corte variando ali entre 60 a 65 pontos líquidos, tá? Numa prova de 120 itens, né? 120 pontos do CESP. Então o primeiro ponto que fica aí é o seguinte, olha, a nota de corte ela não varia tanto assim de um local para outro, ela varia, mas não é tanto assim, tá? Pode ser a diferença entre você entrar ou não? Pode ser a diferença. O problema é que é dificílimo você prever onde vai ter uma nota de corte maior ou uma nota de corte menor, porque tem um fator aí que não dá para entrar na conta agora, que é quantas pessoas o MPU vai chamar ao longo dos próximos 4 anos, né? E para onde essas pessoas serão chamadas? Porque tem que ter isso em mente. O MPU, ao longo dos anos aí, ele vai fazer concursos de remoção interno, servidores vão se deslocar, e aí pode surgir mais vagas por exemplo, pode surgir mais vagas no Amazonas e não surgir vaga em São Paulo, ou pode eventualmente surgir vaga em São Paulo e aí nomearem mais gente aqui. Então tem uma série de fatores aí, e no final das contas o critério nota de corte, eu acho que é um critério ruim para você escolher para onde você vai prestar o concurso, tá? Mas olha, eu já vou deixar uma informação aqui, tá? Em regra, cidades que têm um número de vagas muito alto tende a ter uma nota de corte mais alta, tá? Se você olhar, por exemplo, Brasília, se você comparar Brasília com alguns dos outros estados no último concurso, você vai ver que Brasília chamou 1000 e tantas pessoas e mesmo assim teve nota de corte mais alta do que vários estados que chamaram menos de 100 pessoas, tá? Isso acontece por quê, pessoal? Porque tem aquele efeito manada, né? As pessoas vão tudo junto, né? Todo mundo vê, peraí, Brasília é onde chama mais, então vou fazer a prova em Brasília. No último concurso, 60 mil pessoas fizeram a prova em Brasília.
para técnico, tá? 60 mil para técnico. E aí não tem jeito. Aí acaba que a nota de corte daquele local fica mais alta, porque todo mundo pensa mais ou menos igual. Se você pegar o concurso do IBGE 2016, você vai ver isso também. Você vai ver que em regra, tem sempre exceções, tá? Mas em regra, cidades com um número maior de vagas tiveram uma nota de corte mais alta do que cidades que às vezes tinham uma vaga, tá? 2 vagas. No TJ São Paulo, a mesma coisa. Você vai ver que isso acontece. Cidades com número de vagas menor, Itapecerica da Serra, né? Tinha um número de vagas pequeno, tem nota de corte menor do que cidades que têm uma oferta de vagas maior, como às vezes a capital aqui de São Paulo. Então, enfim, critério de nota de corte não acho que é o melhor, mas você pode sim levar ele em consideração e eventualmente pensar, pô, não estou muito bem preparado, tô disposto, sei lá, eu não tenho família no Acre, não conheço ninguém no Acre, não sei como é a capital do Acre, né, Rio Branco, mas estou disposto a me mudar para lá. E aí, beleza, então vai lá, faz a prova para o Acre. Talvez a maioria das pessoas do Centro-Sul não vão fazer a prova no Acre, e com isso você pode sim se beneficiar de uma eventual nota de corte mais baixa, tá? Mas é muito difícil de você prever qualquer coisa nesse sentido. O critério que eu considero mais razoável, tá? No final das contas, um ponto que eu acho que você tem que levar em consideração se der tudo certo e você for nomeado, tá? Ou nomeada, no caso, para aquela localidade que você concorreu. Você vai assumir? Você vai mudar toda a sua vida e se deslocar para aquela cidade e assim por diante? Porque se sim, beleza. Mas se você já pensa assim, poxa, beleza, eu vou concorrer para uma vaga lá no Acre, porque eu acho que a nota de corte vai ser menor. Pode nem acontecer isso, tá? Aí você concorre a uma vaga lá no Acre, você é finalmente nomeado, e aí você nem toma posse, ou você eventualmente toma posse e percebe que o seu custo de vida vai aumentar muito, porque a sua família vai ficar na sua cidade, você vai ter que ir sozinho, vai ter que ficar pegando voo para ver sua família, você vê que a passagem é bem mais cara do que você imaginou que fosse, você vê que eventualmente o custo de vida lá não é tão baixo quanto você imaginou. Às vezes você pensou, não, talvez lá no Acre o custo de vida é mais baixo, mas será que isso é verdade mesmo, sabe? Então, e às vezes você não se adapta à cultura, né? O Brasil é um país continental, eu morei já em Manaus, eu sei como é diferente morar na cidade de Manaus, eu gostei, tá, de morar em Manaus, mas é muito diferente você morar em Manaus, ou morar em Brasília, ou morar em São Paulo, que são as cidades aí que eu morei mais tempo aí nos últimos anos. Então, tem que ter isso aí em mente, tá? No final das contas, você tem que considerar, peraí, eu toparia morar naquela cidade, né? Porque se você nem topa, você já tem que descartar, tá? Se você tem dúvida se você toparia morar na cidade, eu acho que você já tem que pensar em descartar. E cidade ou estado, tá? Agora, o que eu acho que é mais interessante mesmo, né? Não é nem você pensar assim, nesse sentido de descartar, mas é você pensar, qual é a cidade que eu gostaria mesmo de morar? Que eu ia ficar feliz de morar? Mesmo que não seja uma cidade onde você está hoje. Por exemplo, não saiu vaga para São Paulo. Mas, poxa, às vezes você é de São Paulo e você pensa, olha, se eu fosse para BH, se eu fosse para uma cidade lá de Minas, eu ia gostar. Eu já fui em BH, eu conheço lá, conheço um pessoal por lá, eu acho que eu ia gostar de viver em BH, sabe? Eu acho que ia ser bacana, ia ser uma experiência legal, ainda que transitória. Depois eu tento uma remoção para minha cidade, mas eu ia gostar de morar lá. Nesse caso, para mim, esse é o melhor critério, tá? Quando você escolhe uma cidade que você imagina, que você se imagina morando lá, pelo menos por um tempo. Você se imagina sendo feliz lá, se divertindo lá, passando bons anos da sua vida, ainda que poucos, mas alguns anos da sua vida, bem vividos naquele local. Sabe por que eu acho isso importante? Porque isso te motiva a estudar. Num concurso concorrido, como MPU, INSS, qualquer um desses que você pegar, PRF não, porque é o concurso nacional, né? Mas se for regionalizado, já vai pensando nisso daí. Quando você começa a se imaginar morando na cidade, você se visualiza indo lá para a sede do MPF, por exemplo, em Belo Horizonte, né? Você já olha até no Google aí como é que é a sede, mais ou menos onde que ela é, já começa a imaginar, a interiorizar isso daí.
você naturalmente vai estar mais motivado para estudar. Eu gosto muito de deixar o exemplo da minha irmã, que a minha irmã, ela prestava concursos de tribunal, né? No caso dela, era o concurso TRF da primeira região. Ela estava em dúvida se ela prestava para a cidade de Goiânia, nós somos de Goiânia, tá? Nossa família, tá, né? Ela estava em dúvida se prestava para Goiânia ou se prestava para Aparecida de Goiânia, que é uma cidade do lado de Goiânia, é próximo, mas é uma cidade diferente de Goiânia, não é a mesma coisa, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não, mas é uma cidade diferente de Goiânia. E ela estava na dúvida, será que eu peço para Aparecida? Eu acho que a nota de corte de Aparecida vai ser menor, mas será que não é melhor eu prestar para Goiânia, que é onde eu realmente quero trabalhar? E a decisão dela foi nesse sentido, ela pensou, olha, se eu prestar para Goiânia, todo dia eu vou estudar motivada, todo dia eu vou pensar, nossa, eu tenho que passar nesse concurso porque eu vou trabalhar ali na sede, ali na avenida, chama República do Líbano, a avenida, é uma avenida bonita em Goiânia. Eu vou trabalhar naquela avenida que eu gosto, naquela localidade bacana ali, posso morar aqui, morar com a minha mãe, no caso, né, ela queria continuar morando lá com a minha mãe. Então, ela se visualizava numa coisa que ela queria, numa realidade que ela realmente queria ter. E isso motivou muito ela a estudar, porque vocês sabem disso, mesmo nessa reta final, vai ter dias que você vai estar muito desmotivado, você não vai estar com gás para estudar. E às vezes, se você se lembra, né, se visualiza naquela realidade ali, você vai estar mais empolgado, você vai recuperar um pouco da energia para você se preparar. Então eu queria deixar essa recomendação, tá? Eu acho que um ponto, se eu fosse escolher onde prestar no concurso do MPU, INSS, qualquer um, IBGE e assim por diante, eu iria buscar aquele lugar onde eu estou disposto a morar, e não é assim, onde eu aceito morar, não, onde eu gostaria, tá? Pode ser que o lugar que eu mais gostaria de morar não tá nem na relação, aí paciência. Eu vou escolher dentro daquela relação, aquele lugar que, olha, não, esse lugar aqui eu gostaria de morar. Talvez, eu gostaria de morar em Belo... O que eu mais queria era morar em São Paulo, mas eu também gostaria de morar em Belo Horizonte. E aí já vou olhar onde que é a sede, se brincar, já vou tirar uma foto, deixar ali do meu lado, para eu estar sempre lembrando, vou trabalhar nesse lugar aqui, essa sede bonita, esse prédio espelhado bacana aqui, vou conseguir morar lá perto, né? Ou vou morar num bairro legal de Belo Horizonte, porque eu vou estar ganhando meu salário ali de servidor. Então, eu acho que isso ajuda você a se motivar e enfrentar aquela concorrência. Lembrando, né, porque se você vai pelo outro critério lá da nota de corte simplesmente, você vai estudar para às vezes ir para um lugar que você não quer muito, você pode acabar, mesmo que dê tudo certo, você passando, você vai para lá e você não gosta e logo você pede exoneração ou vive 1, 2, 3 anos ali muito ruins até você conseguir uma remoção. Então tem que ter tudo isso, colocar tudo isso na balança, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, mais um vídeo aqui da nossa série de dicas para concurso público. Se você gostou, lembra de deixar o seu joinha aí, tá? Lembra de deixar os comentários aqui para os seus colegas, para mim também, para eu saber aí qual é o pensamento de vocês em relação a isso, se vocês prestariam para qualquer concurso, para qualquer cidade, se o objetivo de vocês é aquele lugar que tem a menor nota de corte mesmo. Conta aí para mim um pouquinho do que vocês estão pensando, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço, até mais.